Então, boa tarde. Pessoal, esse capítulo 5 é um dos mais importantes dessa primeira parte. Se não for o mais importante, que é a transformação linear, que eu vou falar agora nos objetos mais importantes desse curso, que é a transformação linear, né? Que é basicamente uma função ou uma aplicação entre dois espaços vetoriais, tá? Então, a definição, esse nome linear, vocês já ouviram falar, por exemplo, uma função linear, né? O que é uma função linear? Vocês lembram? Uma função assim, ó, né? É quando bota o B, ela é afim, né? Ela ter esse nome linear não tem tudo a ver com uma transformação linear, porque uma transformação linear cujo domínio é os reais e o contradomínio é os reais, ela se restringe a esse tipo de função, tá? Então, dados os espaços vetoriais vetoriais de dimensão finita. Tecnicamente, a dimensão não precisa nem ser finita, mas são vetoriais. Então é o seguinte, né? Eu pego dois espaços vetoriais, V e W, e aí eu defino uma transformação linear como uma aplicação entre o V e W, tá? Ou como uma aplicação ou uma função, né? Vou colocar aqui. Aqui ele fala função, mas definição da transformação linear como uma aplicação entre V e W que satisfaz as seguintes propriedades. Primeira propriedade é que para todo o IV pertencente ao espaço vetorial V, eu tenho essa propriedade aqui, T de... Aliás, como uma aplicação... Faltou uma coisa aqui, mas eu vou... Aplicação, faltou uma letra aqui, uma aplicação T. Só você botar um T, tá?
entre V e W, que satisfaz as seguintes propriedades. A primeira é para todo U e V em V, T de U mais V é T de U mais T de V. E a segunda é que para todo U pertencente a V e K número real, vale essa outra propriedade, T de KU. Esse K ele sai aqui dentro da transformação, é KT de U. Tá? Se vocês terminarem de copiar, eu vou voltar no início para a gente ler a definição completa. Porque isso aqui é fundamental vocês entenderem isso aqui, tá? Não. Aqui esse mais é mais mesmo. É o mais, na verdade, é porque vai ser o mais do conjunto do conjunto do contradomínio, do W, né? Mas né, pode ser a mesma coisa. Por exemplo, mas aí vai ter que ter, por exemplo, quando eu for definir na aula que vem o conjunto imagem, aí pode ser que o conjunto imagem de dois conjuntos seja, pode envolver, mas não necessariamente é, tá? Ó, vamos lá, ó. Só para resumir, eu tenho dois espaços vetoriais. Essa aqui que eu vou escrever agora eu vou apagar, tá? Depois. E a transformação linear nada mais, nada menos do que nada mais, nada menos do que uma função de V em W. Só que uma função que ela necessariamente satisfaz essas duas propriedades aqui. T de U mais V é T de U mais T de V. Nem toda função satisfaz isso. E também satisfaz essa segunda. Boa tarde. Satisfaz essa segunda, é que para todo U, em V e K real, o T de KU é KT de U, tá? Aí, o que eu vou fazer agora é simplesmente dar exemplos de funções que satisfazem isso aqui, funções também que... O importante também é saber funções que não satisfazem isso aqui. A função por exemplo, a função t é de R2 em R, tá o quê? T de xy igual a x menos 2y é uma transformação linear. Por quê? De fato, se eu pego, no caso aqui, o U e o V, né, são dois vetores do R2. Se eu pegar XY, ZW, o que eu vou observar? T de x
Por exemplo, eu tenho que provar aquelas duas propriedades. Toda vez que você quer provar que é linear, tem que ser aquelas duas propriedades. Não tem, aqui não tem geralmente outro truque, não. Tem que ser as duas. Aí eu tenho que provar o quê? Que o t desse primeiro ponto aqui é o t do primeiro mais o t do segundo, né? Eu posso separar. Em geral, fazer isso, gente, não é difícil, não. É só uma continha simples, não tem nada de extraordinário aqui. A dificuldade aparece em outras situações. Na verdade, aqui não precisa desse parênteses de fora agora. Pronto. Somei os vetores, agora é só usar a expressão, ó, porque a transformação aqui é o primeiro menos duas vezes a segunda coordenada, né? Então, é o primeiro menos duas vezes a segunda. Aqui não tem nada demais. Z menos 2y. Agora é só agrupar esse com esse aqui. E esse com esse aqui. E aí, esse primeiro parênteses é justamente o t de x, y. E o segundo é justamente o t de z, w. Tá? Então, está verificada a primeira propriedade. E a segunda é a mesma coisa que eu vou fazer aqui também. A segunda é então, se k é um número real, né, o que eu tenho? Que o t de k multiplicado por xy, aí o que eu tenho que provar é que o k sai, né? Ele tem que sair. Então aqui ficou o quê? Kx, ky. Agora é só usar a expressão da função, que é o quê? A primeira coordenada, né? Menos duas vezes a segunda. Aqui ficou 2ky. Aí coloco o k em evidência. E essa expressão que está no parênteses simplesmente é kt de xy. Tá? Lembrando que t de xy, ó, só subindo aqui, é x menos 2y. Okay? Então, ela é linear. Certo? Em geral não é difícil. Se você tem a expressão dela, não é difícil provar que é linear não, tá? Por quê? Porque as expressões... A verdade é que as expressões dessas funções aí são, digamos assim, combinações de funções lineares ou de 2, 3, 4 variáveis, que não são expressões difíceis de você manipular. Mas novamente, ó, tem a transformação linear. Para verificar que é linear ou não, basta provar essas duas condições. E aí você vai usar a expressão delas para verificar se é ou não linear. Necessariamente tem que ser as duas
propriedades, tá? Ok? Uma coisa que vocês devem saber é que uma transformação linear, o t de zero sempre é zero. Vocês aí. O t de zero é sempre zero, que é esse primeiro exercício aqui. Depois, assim, tem várias coisas, né, pra comentar. Ninguém tem alguma pergunta até agora não, né, da primeira parte? Mas, por exemplo, o exercício 1, ele está dizendo assim, ó, seja T aqui página, o exercício 1 da página 171, tá? Seja T uma função mostre que a letra A, se T é uma transformação linear, eu vou colocar se T é linear, só para não ficar... Então T de zero é zero, sempre ocorre, tá? Boa tarde. Se T de zero é diferente de zero, T não é linear. Essa letra B é a contrapositiva da letra A, né? Não... Fazendo a letra A, B, ela meio que sai direto. Como é que eu provo? Não é difícil, tá? A primeira coisa, se T é linear, T de zero sempre vai ser zero, tá? Então, de fato, né? Como T é linear, aí o truque é o seguinte, ó. O zero você escreve como zero mais zero aqui. Zero que eu digo é o vetor nulo daquele espaço vetorial que é o domínio da transformação, tá? E aí, como é linear, eu posso separar. O t de zero você escreve como t de zero mais t de zero. E aí, o t de zero é igual a t de zero mais t de zero. É porque o t de zero tem que ser zero, tá? Só isso. Também você pode... vamos supor que você queira usar a segunda propriedade para fazer. Você pode fazer de outra maneira também, ó. Né? Aí aqui basta você fazer K igual a zero. Porque como ela é linear, vale essa propriedade aqui. Se eu fizer K igual a zero, aqui eu vou ter 0 vezes U igual a 0 vezes T. E aí vai ficar dentro vai dar 0 e fora vai dar 0. Também mesma coisa. Tá? Então pode usar as duas propriedades para fazer essa daqui.
Ok? E o item B é só contrapositiva. Porque se T de zero é diferente de zero, então T não é linear. Por quê? Por absurdo, se T fosse linear, o T seria igual a zero e contradizeria a hipótese, tá? Então a letra B é basicamente esse argumento. Aliás, não é nem não fosse. Como eu quero se T fosse linear, agora o tempo verbal aqui eu me perdi. Como é que teríamos? Não é teríamos. Mas eu vou colocar, mas não tá certo não. Ok? Muito bem. E aí, para que serve isso, né? Esse item... aí assim, se fosse linear, a prova é por contradição, né? Você nega o que você quer chegar. O T é diferente de zero, então linear. Por quê? Porque se a T... Aliás, então a T não é linear. Porque se ela fosse linear, pelo item A, o T seria zero. E aí contradiz. Hã? Se porventura T fosse linear, o item A implicaria que T é igual a zero, contradizendo a hipótese. Porque a hipótese é que ele é diferente de zero. O sentido não é esse, não? Tá feio aqui, né? Exemplo, ó. Se T é linear, então T de 0 é 0. Se, porventura, T fosse linear, o T de 0 é 0. Tá? Aqui, ó. A gente quer provar que a T não é linear. Aí você supõe que ela seja. Se ela fosse linear, aí o que o item A diz? Que o T de 0 é 0. Porque toda transformação linear, o T de 0 é 0. Mas isso aí iria contradizer a hipótese, porque a hipótese é T de 0 diferente de 0. Não, a hipótese não é que T de 0 é igual a 0, não? Não, no item B é T de 0 diferente de 0. Não, aí na verdade o problema é a lógica, não é a filosofia, não. Hã?
discreta, né? É. Porque você não entende? Essa frase aqui tá. O sentido é esse, ou eu tô enganado? Vocês que são da lógica aí. É, mas aí pelo item A não usaria o implicaria. Pelo item A implicaria. Fica estranho, não? Pelo item A tem. É, seria assim, pelo item A. Mas fica feio. Se porventura T fosse linear pelo item A. Mas basta inverter, ó. Tem-se que. Só que você falaria assim, tem-se que T de 0 seria igual a 0 pelo item A. Né? Mas vocês entendem que isso prova que é o item B? Né? Ok, aí eu falei para que serve esse negócio aqui, né? Serve para provar, em alguns casos, que uma transformação não é linear. Por quê? Aí a pergunta é, a transformação T de x, y, z igual a x mais y mais 8z menos 5 é linear? Não, porque o T de 0, 0, né? Que é diferente de 0. Tá? Como o T é diferente de 0, não é linear. Tá? Só que o T ser 0 não significa que seja linear, não, tá? A certeza é só se o T for diferente. Se for 0, pode ser que ela não seja linear também. Vou dar um exemplo. Hã? Não. Não, nenhum nem outro. Você tem duas opções, ó. O T, imagina que você abre uma porta, tem duas portas assim. Tem duas portas, você está num jogo. Numa porta tem T diferente de 0 e numa outra porta T igual a 0. Aí eu digo para você, você entraria na porta em que o T é linear. O que você faz? Hã? Imagina assim, ó, o joguinho é esse aqui, ó. Você está no estágio do jogo, aqui está dizendo T de 0 é 0. E aqui... Aí vem o jogador, que só quer atrapalhar, ele fala assim, entre na porta em que T é linear. O que você faz? Hã? É? Não. A resposta certa é você não entra em nenhuma das duas. Porque você não tem certeza. Não, mas eu falei ela em que é linear. A resposta certa é não entrar em nenhuma. Porque pode ter função que o T de 0 é 0 e não seja linear. Aqui você tem certeza que ela não é linear. Nessa daqui pode ser que não seja. Tá? Toda linear tem o T de 0 igual a 0. Isso. Mas nem toda T de 0 igual a 0 é linear. Exato. Para enganar, né? Vamos dar um exemplo disso? Primeira coisa, só para recapitular. Aqui não é linear porque o T é diferente de 0. Então já não é. Mas, se eu pegar um aqui, ó. Lógico que é um bicho complicado, gente.
E português também, quando junto português, aí transformação linear, ou a transformação linear não. A transformação t de x igual a módulo de x é linear? Não. Pois o t de xy, o t de x mais y, ele é módulo de x mais y, mas isso aqui não é módulo de x mais módulo de y. Tá? Que seria o t de... Tá? Pera aí, eu vou colocar numa linha só. Pois, primeira coisa, o t de x mais y, ele é x mais y módulo disso aqui. O t de x mais t de y, ele é módulo de x mais módulo de y. Mas não necessariamente, isso aqui não é igual a isso aqui. Basta você pegar um número positivo e outro negativo, tá? X mais y em módulo, isso aqui vai dar 1. E aquela soma ali vai dar 3, tá? E o t de 0 é 0, porque módulo de 0 é 0. Entretanto, tá? Então, você tem uma que o t de 0 é 0, mas ela não é linear. Basta você pegar qualquer função que o t de 0 seja 0. X quadrado, por exemplo, x à quinta. Né? T de x igual a x à quinta. T de 0 é 0, mas não é linear, porque x, isso aqui não é isso aqui. Tá? Basicamente é isso. Raiz de x, né? Por exemplo. Entenderam, né? É que nem aquele... Essa pergunta é a mesma coisa daquele filme lá do Ender's Game. Você já achou esse filme? Ender's Game? O jogo do Exterminador, né? Que passava 500 milhões de vezes no SBT ou na Globo, né? Tinha um momento que eles têm um simulador. Você não lembra desse filme, não? Aí nesse momento do simulador, ele tá numa parte do estágio que ele tem que justamente a resposta é uma coisa que o desenvolvedor lá, ele pergunta uma coisa, mas a resposta não é a pergunta que ele... A pergunta só serve para atrapalhar quem tá jogando. Que nem eu fiz aqui para vocês. Fica subentendido que você tem que entrar em uma das portas, tá? Tem uma idosa lá e uma criança toda precisando um carro. O que você faz? Nada. Você freia. Passa assim logo por cima dos dois. Dá um carrinho lá. Oi? Isso, exatamente. Como é em módulo, aí dá 1, tá? E aí os dois separados vai ficar módulo de 1 mais módulo de menos 2. Dá exemplo de função que é de transformação que não é linear, é fácil, porque você pega qualquer outra função que não seja linear. E elevado a x, qualquer uma delas vai dar certo. Ou então que não passe pelo zero, tá? Entenderam isso aqui? O que é isso aqui? Ah, tem uns exemplos aqui, ó.
Acho que eu vou subir lá para outra página. Aliás, tem que passar para outra já, né? E aí sim, tem milhões de exemplos de transformações lineares. Aí é aqui. Aí eu vou fazer um. Não. Eu acho que tem alguns aqui específicos, mas eu vou comentar sobre dois, um fácil e outro mais. Transformações no plano do plano no plano. O que é isso aqui, né? Basicamente são exemplos de transformações do R2 em R2, tá? As mais comuns que vocês irão ver são do Rn em Rn, em Rm, onde o M e o N aqui eles são no máximo 3, tá? Que você consegue enxergar, né, os objetos. São os mais comuns. Aí, muito bem. A primeira aqui, ele cita 1, 2, 4. Não. 6. Eu vou comentar de duas. Uma bem normal, que é expansão. Ou contração. Por exemplo, essa daqui é linear, tá? É uma de R2 em R2, que é a mesma coisa de 5x, 5y. Aí basicamente é o seguinte, ó. Eu coloco, ela associa um vetor. Isso aqui não é difícil de entender. Pega um vetor aqui. Aí o outro vetor usa a transformação. E aí ela vai levar o quê? No vetor 5t. Só que aqui vai ser maior, né? Vou desenhar só um pouquinho aqui, só para... Tá? Então o que ela está fazendo? Ela está expandindo o vetor, né? Ela pega um vetor e depois associa ele, só que puxando um pouco, tá? Se essa constante aqui fosse entre 0 e 1, você estava contraindo o vetor. Por exemplo, t de 0, 1, de 1, 0, né? É 5, 1, 0, que é 5, 0. O vetor 1, 0 tá aqui, ó. A imagem dele é 1, só que o módulo um pouco maior, né? O tamanho dele. Tá? Quando vocês estiverem lá em cálculo 3, vai ter muita coisa assim. Por exemplo,
Eu já falei isso aqui, né, na mudança de base, mas é a mesma coisa. Você tá com... Imagina que você tem uma figura que é assim, ó. Um losango, né? Aí, por algum motivo que vocês vão descobrir lá no cálculo 3, vocês precisam encontrar uma transformação linear. Não necessariamente tem que ser linear, tá? Que transforma esse losango num quadrado. Assim, desse jeito. Porque, por algum motivo também que vocês vão ver lá, é muito mais fácil trabalhar com esse quadrado aqui. Por exemplo, se eu quiser saber a área desse quadrado, é mais fácil calcular a área do quadrado do que desse. É claro que esse aqui também não é difícil. Mas assim, imagine que fosse uma figura mais complexa, tá? Aí você pega uma transformação, que a imagem dessa primeira figura aqui vai ser, não necessariamente vai ser essa segunda, mas vai ser um múltiplo da segunda, por exemplo. Que ajuda também, tá? Então essa ideia de encontrar uma transformação, vocês vão ver lá no cálculo 3. Que é justamente na hora de mudar a variável de uma integral dupla e tripla. Por exemplo, quando vocês vão lá no cálculo 2, né? Vocês querem calcular a integral de uma variável. Vocês chamem u de alguma coisa. Vocês calculam aquele du, né? Du é alguma coisa que, sei lá, uma coisa dx. Quando vocês fizerem isso no cálculo 2, no cálculo 3, a integral for dupla, essa conta que está aqui vai ser encontrar um determinante de uma matriz 2 por 2, se a integral for dupla. Se a integral for tripla, é o determinante de uma matriz 3 por 3. Aí a mudança de variável vai ser uma transformação. E aí você vai ter que saber... Vocês lembram dos limites de integração, né? Se a integral for dupla, esse limite de integração não vai ser um intervalo, vai ser um conjunto que vai estar no R2. E aí você tem que entender esse conjunto e aí a partir da sua transformação ver justamente essa transformação do losango lá para o quadrado. Se a integral for tripla, a região vai ser no R3. Entenderam? Aí esse dx aqui vai ser determinante de uma matriz 3 por 3. Então é uma coisa que vai... tudo só num único problema. Tá? Ficou parecendo um S, né? Esse 5. Oi? Provavelmente não. Porque eu vou dar aula à noite. E aí os cimentos de cálculo deles são todas muito cedo. E aí talvez eu delinear de novo. Mas assim, ninguém sabe. Ninguém sabe porque como vai ter a mudança aí do PPC, né? Talvez mude os horários, eu não sei como é que vai ficar. Mas vocês entenderam, né? Isso daqui. Tem uma outra também. Eu não vou comentar de todas, mas vocês devem ler tudo, tá? Rotação de um ângulo. Essa aqui é interessante. Expansão. Vou colocar como 2, mas na verdade é a quarta rotação de um ângulo. Eu vou... tá. Deixa eu ver. Esqueci de salvar aqui, mas eu coloco no Google aqui. Isso aqui mesmo, ó. Imagina o seguinte, ó. Imaginem que você tem esse triângulo aqui, e aí você simplesmente quer mudar ele de posição mantendo o mesmo triângulo. Aí, na prática, o que você... Ou na teoria, né? Você pega uma transformação linear, compõe o que é? Pega todos esses pontos aqui, ele não está no plano cartesiano, né? Então você tem todos os pontos aqui, principalmente os das extremidades. Calcula as imagens dele e você vê o que vai acontecer. Eu vou voltar aqui de novo. Mas, por exemplo, ó, a função que vai fazer esse movimento aqui, a gente vai fazer o cálculo dela agora, tá? Mas quando eu mudo aqui, ó, eu estou mudando, é o mesmo triângulo, só mudando a posição. Isso lá no cálculo 3 acontece muito. Você está com a figura na posição, vamos supor que você queira
tá esse triângulo, mas eu quero que o ponto A ele esteja justamente na origem, eu quero passar para cá, porque por algum motivo fica mais fácil o que você quer fazer. Aí você pega uma transformação que traga esse triângulo para a origem. E aqui, no caso, eu estou só rotacionando ele, tá? E aí, a função que faz isso aqui é essa transformação linear que a gente vai ver agora. Que ela, justamente, ela rotaciona um ângulo, né, no sentido... Pode ser no sentido horário ou anti-horário. Aqui está no sentido anti-horário, mas a mesma conta pode ser feita se for no sentido horário, tá? A mesma coisa. Uma conta análoga. Sentido, na verdade, anti-horário. Anti-horário hoje em dia tem hífen, tem? Ainda tem, né? Ó. Ou quando vocês ouvirem falar, matriz de rotação. Já ouviram falar essa? Não, né? Mas quando vocês ouvirem falar alguém em algum matriz de rotação, nada mais, nada menos que a transformação linear, cuja matriz associada a ela é essa tal matriz de rotação. Mas vamos lá. O que é isso aqui? Eu vou pegar um ponto aqui, nesse primeiro sistema aqui. É lógico que essa conta aqui, eu vou fazer no primeiro quadrante, porque no livro está no primeiro e todo mundo em geral faz no primeiro, fica mais fácil de entender, mas esse raciocínio, se você colocar em qualquer quadrante, também funciona, tá? Então, pegue um ponto aqui, ou um vetor, né? Esse vetor vai fazer um ângulo alfa, vou usar a mesma letra que está no livro, com o eixo x, alfa. E aí a norma dele, que é o tamanho desse segmento azul, a gente vai chamar de R, tá? Eu não sei como é que fazia lá na álgebra vetorial, mas vocês lembram de calcular a norma, era assim, né? Uma coisa assim. Aí o seguinte, ó. Então no primeiro, no lado esquerdo eu tenho isso. No segundo, imagine um outro ponto. Eu vou desenhar o mesmo aqui. Vou desenhar da mesma cor para vocês entenderem que é o mesmo tamanho, tá? Imagina o seguinte, ó. Inicialmente eu tenho um vetor ou um ponto que ele tem coordenadas x, y. Aí eu pego esse meu vetor e desloco ele até essa nova posição. Aí ele vai ter novas coordenadas, x' e y'. Esse deslocamento aqui é o ângulo θ. Aí o trabalho é, determine uma função que faça esse movimento aí. Ou uma transformação linear, que pegue esse ponto e desloque ele no ângulo θ. No sentido anti-horário, tá? É essa a ideia que a gente vai... Aliás, essa transformação que a gente vai encontrar aqui. Ok. Então, no primeiro desenho, o que eu vou fazer? Você imagina aqui um triângulo retângulo, ó. Tá? Y é porque é a ordenada aqui, o x é a abscissa. Então, neste primeiro aqui, é claro que aqui, do jeito que eu desenhei, os dois são positivos, mas se fosse negativo, você só pega o tamanho dele, tá? E aqui é o R, que é a norma.
Então, seno de alfa aqui vai ficar quanto? Seno de alfa é y sobre r, né? Que, por sua vez, vai ficar y igual a r seno de alfa. Essa continha aqui também, lá no cálculo 3, quando vocês estiverem vendo coordenadas polares, isso aqui vocês vão fazer também. O mesmo raciocínio, só que para outro objetivo. O cosseno de alfa vai dar x sobre r, né? Pronto, aí eu reservo isso aqui, tá? Agora, eu quero que vocês olhem atentamente aqui, ó. Esse triângulo aqui mais estreito aqui, tá vendo aqui, ó, magrinho? Aqui é R. Só que esse ângulo aqui é o ângulo alfa mais θ, né? É o alfa que eu tinha mais o θ que eu subi. Aí agora a conta é a mesma. Seno de alfa mais θ, y' sobre r, que por sua vez e eu chego que y' é r seno de alfa mais θ, cosseno de alfa mais θ, aqui é x' dividido por r, consequentemente eu tenho que x' é r cosseno de alfa mais θ, tá? Aí agora eu pego essas duas expressões aqui, ó, vou desenvolvê-las, porque o que eu quero, como só novamente, é uma função ou uma t, tal que o t de x, y, ela leva esse ponto x, y no ponto x', y'. Aí essa conta que eu estou fazendo toda é para colocar o x' em função de x, y e o θ, e botar o y' em função de x, y e θ também. Por exemplo, y', ele é r seno de alfa mais θ. Aí é só lembrar daquela fórmula seno da soma, então é seno A, cosseno B, tá? E aqui, ó, r seno de alfa, lá daquela primeira conta, é x, tá? R cosseno de alfa é y, então vai ficar x cosseno de θ mais y seno de θ. Então eu encontrei aqui a y'. Agora eu faço a mesma conta com x'. R cosseno A, cosseno B, né? Menos, lembrando que o cosseno é menos. Seno A, seno B. E aí fica a mesma coisa, porque aqui é o y e esse aqui é o x. Então fica y cosseno θ menos x seno θ. YR seno alfa, XR cosseno
Ah, é verdade. Aqui é x, obrigado. E é porque eu olhei pra lá, né? É verdade. Y. Aqui x. E esse aqui y. E aí, portanto, depois dessa confusão toda, t de xy, que é y' x', vai ser, só colocar aqui, né? Y cosseno t não vai caber aqui não. Vou botar no outro. Vocês estão copiando ainda aqui, né? Oi? Terminarem aqui é para eu subir? Pode ser? Ó, enquanto vocês estão copiando, essa transformação aqui, ela rotaciona um vetor, né? Aquela outra lá, ela estica. E aí, intuitivamente, se eu quiser fazer uma rotação, aliás, ela estica ou comprime, dependendo da constante lá, né? Ou ela expande, né? Que é o termo que eu coloquei. Então, se eu quiser, por exemplo, rotacionar e expandir um vetor, intuitivamente, em geral, o que vocês acham que deve ser feito? Primeiro, ou tanto faz. Primeiro assim, pega um vetor. Aí você quer rotacionar, você aplica essa transformação com algum ângulo que você queira, né? Aí se você quiser expandir o resultado, hã? Isso. Basicamente, só enquanto vocês copiem aqui, você tem um vetor, né? Tá aqui. Aí eu quero rotacionar ele 90 graus. Aí eu aplico nele essa função. Aí agora eu quero que esse aqui aumente um pouco, né? Para eu sair daqui, chegar aqui nesse maior, eu fiz duas operações, né? A de rotação e de expansão. Eu poderia fazer a primeira, aí depois faço a segunda. Mas se eu quisesse criar uma função que fizesse isso de cara, de início. Isso. O que... Vocês entenderam a pergunta, né? Porque você pode. Eu rotaciono, aí você aplica... Aí depois, para expandir, eu aplico uma parecida com aquela lá. Mas se eu quisesse fazer isso lá no início... Eu não falei não. Isso aqui é uma pergunta que a gente vai ver. Mas quem já tá aqui, né? Ó, vamos fazer o seguinte.
Vocês terminaram de copiar aqui? Eu vou só colocar a expressão da... Só que essa pergunta que eu tô fazendo para vocês, eu não falei ainda sobre o conteúdo, tá? Só para ver se vocês conseguem deduzir o que eu quero dizer sem eu ter dito. Mas eu vou dizer, claro, né? Portanto, deixa eu só colocar aqui a expressão aqui para a gente encerrar. Encerrar isso aqui, mas eu ainda vou voltar nesse exemplo, tá? Só porque eu já fiz essa pergunta. Vou copiar aqui, já que eu já engoli lá a outra. Não vou voltar, então R cosseno. Ó, vocês... Nossa, já... X seno. Ok. Antes da gente voltar para cá, a pergunta que eu fiz foi a seguinte, ó. Eu tenho esse vetor aqui. Se eu quero rotacionar ele 90 graus, por exemplo, ou qualquer outro ângulo, você pega esse vetor, né? E aí define uma função que rotaciona, que é aquela fórmula lá, só muda o ângulo. Eu vou fazer isso daqui a pouco. E aí vamos supor que esse vetor azul aqui, que é o mesmo, você queira expandir esse vetor. Aqui. Aí a pergunta é, como é que eu faço isso num único passo? Porque você pode fazer, né? Pega o vetor vermelho, aí aplica ele na expressão de rotação e aí encontra o vetor azul. Depois pega alguma expressão de expansão, que aí vai depender muito do que vai aparecer, e aplica no vetor azul, vira o verde. Mas se você quisesse fazer isso num único movimento, então se fosse um jogo também, né? Você quer fazer isso num único movimento. Qual é a estratégia que intuitivamente vocês acham que vocês deveriam fazer? Como é que é? Cada movimento é uma função, uma transformação linear. Só que você consegue pegar o vetor vermelho, transformar no verde numa única transformação. É no mesmo sentido, mas é basicamente fazer a composição das duas funções. Pegar uma composta com a outra. Vezes vai ser isso aí a gente vai ver nas próximas aulas. O vezes vai ser no seguinte sentido, porque cada transformação ela é associada a uma matriz. Aí a composição das duas vai ser basicamente multiplicar a matriz associada a cada transformação. Tá? Mas você pode construir outras transformações. A observação que a gente ainda vai ver, você pode construir outras transformações compondo as transformações que você já tem, para que ela faça movimentos do que todas aquelas que foram compostas, só que numa única vez, tá? Ó, só para ilustrar aqui, esse exemplo aqui, né? Imagina que, ou imaginem, você tem um vetor aqui, 1, e aí você quer que esse vetor vermelho se transforme no vetor azul, que é menos 1. O que vocês devem fazer? Hã? Não. É a mesma coisa do jogo. Se eu tenho um vetor vermelho, porque o vetor vermelho e o azul eles têm a mesma norma, né? O mesmo tamanho. Eu tenho um vetor vermelho e aí vocês querem pegar e fazer assim, né? Esse fazer assim é o quê? Rotacionar. Pronto. Depois que você descobre que você tem que rotacionar, basta você saber qual é o ângulo que deve ser, aliás, o ângulo que você rotacionou. Que nesse caso é quanto? 90 graus. Perfeito.
Não, é Ctrl. Se o θ é 90 graus, basta você pegar aquela expressão que está aqui, ó, e substituir θ por 90. Tá? Então fica assim, ó. X cosseno de 90 menos y seno. Você não explicar no sentido anti-horário, legal você usar Não, mas é no sentido, essa fórmula, no anti-horário, né? essa forma já é no anti-horário já. Você poderia fazer na outra a mesma coisa, só que mudaria essa transformação aí, tá? Aí agora é só aqui vai dar 0, né, ó. 0. Aqui também, né? Esse aqui vai dar 1. Esse aqui vai dar 1. Então a sua transformação é menos y, né, ó, x. Tá? E aí você, quando você calcular o t de 1, que é o que eu queria, eu vou colocar ali do lado. Acho que fica melhor. O t de 1 vai dar o quê? Menos 1. Tá? Que é justamente o outro vetor lá. Entenderam, né? Ou não? Entendeu? Uma outra observação. Aliás, essa outra observação aqui eu não vou colocar agora não, porque assim, não, eu vou colocar, mas não deveria estar nessa posição aqui, é o que eu acho. Geralmente, ó, você olha um vetor como uma matriz coluna, né? Geralmente não, você pode olhar um vetor como uma matriz coluna. Então você poderia escrever essa transformação assim, ó. E a frequência? Hoje eu não esqueci não. Ao olharmos para essa expressão aqui, deixa eu ver aqui. Isso aqui está aqui em cima, né? Ó. Como é que ficaria aqui? É x cosseno θ, né? Menos seno. Aí aqui ficaria seno de x, seno de θ, cosseno, né? É o seguinte, ó. É porque eu só posso falar aqui quando eu, basicamente, ou quando eu não, quando é definido, ou quando você diz que cada transformação é associada a uma matriz, mas, por exemplo, se eu pegar essa matriz aqui e multiplicar por essa outra, esta daqui com essa daqui, eu vou obter uma matriz coluna, cuja primeira linha é essa aqui, e a segunda é essa aqui.
tá? Ok? Aí é nessa situação aqui que dizem que essa matriz aqui é a matriz de rotação no sentido anti-horário da transformação dessa transformação aqui, tá? Tem uma daquelas listas que eu coloquei que tinha uma matriz assim, né? Vocês estão entendendo até agora? Então, né? Ó. Oi? Da matriz. Isso. Geralmente, comumente você pode chamar de dizer, essa aqui é a matriz de rotação. Não. Essa daqui é só a que rotaciona. Para expandir, você teria que pegar essa e compor com aquela outra, aquela primeira. Mas isso aí a gente vai fazer na aula que vem. Ou eu acho que não é na aula que vem, não. É na aula de sexta-feira que vem. Porque na aula que vem é essa sessão, na aula de sexta-feira. Não tem nenhum mistério para deixar na sexta-feira que vem, não. Só seguir na ordem aqui, tá? Não tem nenhum mistério, não. Mas a gente vai fazer isso. Eu vou ver se eu consigo colocar no GeoGebra também pra gente ver como é que o resultado fica melhor. Pessoal, agora sim, essa parte... Então, entenderam que é uma transformação linear, né? No geral. Agora, essa parte que vai começar agora, da seção 5.3, é a parte que você deve mais se preocupar, em termos de ser mais difícil. Não, por quê? Porque é mais teórico e menos cálculo. Eu acho que vocês devem sentir mais... quando é mais teoria e menos cálculo, tá? E tem uns teoremas aqui que são indispensáveis. Conceitos e teoremas aqui, tá? Ok. Tem um primeiro teorema que está aqui. Eu resolvi falar de de uma versão que eu... Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar da versão que está aqui nesse livro. Aí depois eu vou falar da versão que está no livro. Aí eu vou dizer porque a versão do livro ela pode enganar talvez vocês na hora que vocês estiverem estudando. Porque no livro, o que está escrito, ele coloca como se a dimensão do domínio e do contradomínio necessariamente devem ser a mesma, mas não precisa ser a mesma, não. Mas eu vou explicar isso, tá? Então, vamos começar com um teorema. Só o enunciado mesmo, para a gente entender. Então, sejam V e W espaços vetoriais. Assinou? Eu vou resumir aqui. Sejam e beta uma base de V. Daí, eu vou fazer um desenho aqui que vai ilustrar o que eu quero dizer.
Hum. Aí, para cada U pertencente a beta, existe um vetor V pertencente a W. Estão mudando um pouco tá o quê? Para cada, né, existe um vetor e uma única basicamente é o seguinte, ó. Aqui é o V, aí aqui é a base do V. Vou colocar aqui a base dele. Aqui essa faixa aqui é a base dele. Aí você pega um vetor aqui, U, dentro da base. E eu quero dizer o quê? Que quando eu pegar um vetor V no W, existe uma transformação que associa o T ao V. Tá? Isso é o teorema. E o V vai ser uma base, Não necessariamente. Agora, a versão que tem no livro, aí assim, essa aqui, primeiro, do jeito que está aqui, o V não está no enunciado. Eu vou até ler exatamente o que está aqui para vocês, só para vocês verem a diferença do teorema mais geral para isso que está no livro mais particular, tá? Oi? Sim, sim. Você assinou? Aham. Eu volto já, tá? Eu só vou... Onde é que tá? Quarenta. Aí. Ó, vamos lá. O teorema é esse aqui, ó. 4.1 é uma versão mais geral do que está no livro. Ele diz o seguinte, ó. Sejam E e F espaços vetoriais e beta uma base... Aqui não é exatamente beta, né? B. Uma base de E. A cada vetor dessa base, façamos corresponder de maneira arbitrária um vetor U em F. Então, existe uma única transformação linear em F tal que vale isso aqui. Aqui não precisa o E e o F ter a mesma dimensão como está no livro. Também esse vetor U' não precisa estar na base. Porque no livro ele diz que o teorema que ele coloca, que é uma versão mais fraca do que esse aqui, é se os dois tiverem a mesma base, mesma base não, tiverem a mesma dimensão, cada elemento de uma base desse aqui é associado a um elemento de uma base desse aqui. E aí o primeiro exemplo que coloca no livro, a dimensão dos dois já é diferente. É um exemplo do R2 e R3, que não ilustra o teorema. Então fica meio esquisito, tá? Tudo isso aqui só para dizer o seguinte, ó. Vamos colocar isso aqui no exemplo. Que é o exercício, a quarta questão aí que tem no livro, exercício 4. Vamos lá. Isso, V e W. Acabou minha água. Oi? Não, pode deixar.
Hoje a aula vai esticar. Até vocês estão cansados aí. Hã? Não. Eu tenho a reunião 4 horas. Meu Deus do céu. Mas vai ser até pelo menos o que eu planejei aqui vai dar certo. Esse exercício 4 aqui. Na saída, Hã? esses quatro É a saideira. É. Como ele não tem resposta e ele meio que ilustra o que eu quero fazer aqui, pode descer, né? Ele diz o seguinte, ó. Basicamente, resumindo na prática, como é que isso daí? Cadê isso? Qual é a transformação? O 3 também é a mesma coisa, só que o 3 é mais fácil. Vocês podem fazer sozinhos mesmo. Qual é a transformação? Transformação linear o teorema é basicamente para justificar que existe essa transformação, tá? Porque você poderia pensar, mas será que eu não vou fazer uma conta à toa? Mas existe. Com a transformação linear, T de R2 em R3, tal que... Aí eu vou fazer o item A e o item C. O B não tem nada demais. E o D só na outra semana, porque o D envolve composição, que é a outra parte. Com a transformação linear tal que... Aí tem duas condições aqui. T de 1 é 3, 2, 1. E o T de 0 menos 2 é 0, 1, 0. Basicamente assim, ó. Que não vai caber o cálculo. Eu vou fazer um balão, mas aqui só para... Basicamente, ó, eu tenho no R2 o ponto 1, 1 e 0, 1 e 0, 2, tá? E aqui eu tenho o ponto 3, 2, 1 e tenho o ponto 0, 1, 0. Aí o teorema garante que tem uma transformação que associa esse daqui e tem uma transformação que associa esse daqui. Aí, basicamente o que você deve fazer é simplesmente supor que é a mesma transformação. Para fazer um cálculo, porque eu quero uma única que associe os dois, né? Dá para fazer isso. A justificativa digamos assim, ser possível vai ser na aula que vem, que a gente vai começar falando da matriz da transformação linear. Mas basicamente tem uma transformação que associa, porque no teorema também não diz que exatamente, não necessariamente tem que ser a mesma transformação, se eu tenho dois pontos. Mas aqui você supõe que é a mesma transformação. E aí qual é o problema? Eu tenho que pegar um ponto qualquer do R2, como esses dois vetores é base, eu tenho que escrever esse ponto qualquer como combinação linear desses dois aqui. E aí depois encontrar, só assim eu vou conseguir encontrar a minha transformação. Então a primeira coisa a ser feita é, pega um ponto do R2 arbitrário e escreve como combinação linear dos dois vetores. Qual é o trabalho que vocês, ou que eu... Aqui não vai ter trabalho nenhum porque a conta aqui é mais fácil. Mas o trabalho é encontrar o A e o B em função de x e y, tá? Que já não vai caber, né? Quando eu fizer aqui, eu vou ter que x é o A diretamente, ó, porque o segundo B já vai zerar, né? E y é A menos 2B. Consequentemente,
é x, porque eu estou trocando aqui por x, né? Menos 2b. E aí, finalmente, eu tenho que o b vai ser x menos y dividido por 2. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, colocar na outra página. Então, b vai ser x menos y dividido por 2, tá? Pronto. Daí, é a vezes isso, né? Então, é x, 1. B, 0,2. Agora, eu aplico a transformação aqui. Então, o t de x, y é o t disso tudo aqui, ó. Oi? Aqui é vezes, porque o que está dentro do parênteses é um número real. Aí eu aplico o t em tudo, então o t de x, y é o t desse negócio todo aqui. Aí como como ela é linear, separa, tá? E aí, como é linear, isso aqui é o número real, ele vai sair, ó. Isso aqui sai sai da transformação. X t de 1 mais e aí sim, você vai usar agora que o t de 1 é 3, 2, 1, né? E o t de 0,2 é 0, 1, 0, né? 0, 1, 0. E aí eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Três x, 2. Aqui vai ficar 0. E aí é só somar aqui, né? Ah, 4, 5x, né? Pronto. Finalmente.
Onde é que você quer a parte? Ah, você quer tudo assim, né? Todo mundo assinou? Aí a letra C, eu vou fazer só um pedaço e vou deixar o resto com vocês, tá? Eu marquei aqui, tem um exercício que não tem resposta. Primeiro, segundo, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26. Terminei pra gente. Posso? Ah, você tá aí. Qual a linha que você tá? Ele tá ali. Qual é a linha? Ah, aqui, né? Vou colocar a letra C aqui. É a mesma coisa, gente. S, só que eu vou fazer só a parte mais chata e deixo a melhor parte para vocês. Isso, é a letra A. Não, a B você pode fazer, é fácil. Aí eu vou fazer a C porque ela é mais chata. A B vocês podem... Eu posso até comentar na aula que vocês não conseguirem, mas ela é fácil. É só pegar, calcular o T de 1001 usando a expressão. Difícil achar a expressão. A letra C é a mesma coisa. Eu quero uma transformação linear de R3 em R2, tal que S de 3, 2, 1 S de 0, 1, 0 tá? E aí o que eu tenho que fazer? Novamente, você tem que pegar um vetor qualquer do R3 agora e escrever como combinação linear desses três vetores aqui. Não é difícil fazer isso porque tem muito zero aí. Tá? É 3, 2, 1. Aqui já sai muito de cara que, por exemplo, o X ele é 3A. Só isso, né? Que é 0, 0. O Y ele é 2A mais B. E o Z
A mais C, né? Assim fica fácil. Então, o A é x sobre 3. E aí vai ficar 2x sobre 3. Então é mais B. Aí o B, quanto é que é o B aqui? Y menos 2x sobre 3. E o Z, ou melhor, o C, que é o que eu quero, ele é Z menos A. O Z eu deixo aí e o A é x sobre 3. Pronto. E agora é só calcular a transformação. Porque eu já sei quem são essas constantes aqui. Aí vocês vão fazer a mesma coisa. O T disso aqui é o T desses 3. E aí separa, e aí sai o negocinho, e aí substitui. Tá? Aí vocês vão terminar isso aqui. Certo? Ai.